Abram suas Bíblias, por favor, em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. E eu farei a leitura dos versículos 1 até o versículo 16, mas a mensagem será apenas até o versículo 11. Atos, capítulo 5, de 1 a 16 é a nossa leitura, mas o sermão será apenas dos versículos 1 a 11. Assim diz a palavra da salvação. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Amém. Vamos orar. Santíssimo e justíssimo Deus, nós estamos diante de um texto na nova aliança que demonstra que o Senhor de fato é fogo consumidor e que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor Todo-Poderoso, nessa noite, nos ensina aquilo que o Espírito Santo quis ensinar à tua igreja naquela época e quer ainda nos ensinar hoje, pela pena de Lucas, que escreveu esse texto, não inventando coisa alguma, como alguns querem acusar, mas dizendo um relato histórico da morte fulminante de 2 membros da tua igreja, tamanho o pecado que eles cometeram. Ó Deus, que nessa noite haja mais temor de ti no nosso meio,
que pecados escondidos sejam revelados, e que o Senhor trate a tua igreja, purificando-a, como o Senhor sempre faz, porque o Senhor ama, e o Senhor purifica, e o Senhor entregará, naquele grande dia, a tua igreja sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. Ó noivo da igreja, Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia de nós agora, e pelo Santo Espírito de Deus, nós possamos entender exatamente o que esse texto nos diz. E que nessa noite, muitos que ainda aqui não conhecem o juízo de Deus, possam se livrar desse mesmo juízo, entregando suas vidas a Jesus Cristo, o único que pode nos livrar do juízo e da ira vindouros. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Essas são as palavras que abrem o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Para resumir, o comunismo é uma doutrina econômica e política que acabou se expressando na prática por um tipo de governo e um sistema econômico, uma forma de criar e repartir riqueza. Num sistema comunista, os indivíduos não possuem terra, fábricas nem maquinários. Tudo é do governo ou da comunidade. Todos devem compartilhar a riqueza que cria. Se você ainda não entendeu exatamente o que é o comunismo, prestem atenção em algumas das medidas sugeridas e recomendadas no Manifesto Comunista. Isso deveria acontecer em todas as nações. Primeiro, expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. Imposto fortemente progressivo. Abolição do direito de herança. Confiscabilidade de todos os emigrados e sediciosos. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com um monopólio exclusivo. E nós poderíamos aqui passar a noite toda falando de outras medidas, de outras recomendações, e nós ficamos impressionados, precisaríamos ficar, com o quanto essas medidas coincidem com o que acontece no Brasil. Diante desses fatos, nós ficamos alarmados com o número de cristãos que ainda se submetem a ideias comunistas, a ideias marxistas, a ideias de partidos políticos claramente de esquerda. Não, meus irmãos, nessa noite nós não trataremos de política, mas nós precisamos nos lembrar que o que é descrito para nós aqui em Atos capítulo 5, na verdade o que estava sendo descrito para nós desde Atos capítulo 2, falando sobre como aquela igreja tinha tudo em comum, não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer para vocês. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Uma pessoa muito mal informada, ou cuja interpretação é claramente deficiente. Não temos aqui o relato bíblico justificando o comunismo, o marxismo ou o socialismo. Se o que eu li para vocês não lhes parece algo completamente contrário ao que a palavra de Deus ensina, então, por favor, estudem um pouquinho mais a respeito disso. Se submetam à palavra de Deus, o que ela quer dizer a respeito de economia e política bíblicas, e não de alguns homens, ou partidos, ou posições, mas sim aquilo que o Senhor Jesus Cristo sempre nos ensinou por meio das Escrituras Sagradas. Nós olhamos para esse texto, e nós percebemos então que sim, desde o capítulo 2, a igreja está sendo descrita aqui como uma igreja fiel, uma igreja modelar, uma igreja que serve para nós hoje como exemplo ainda.
Tenho batido aqui na tecla de que não é uma utopia, de que nós podemos e devemos voltar sim a esse modelo. É para nós um objetivo, um propósito. Mas nós sabemos que por causa da fidelidade daquela igreja, ela começa a ser perseguida. O capítulo 4, na verdade desde o capítulo 3, continuando no capítulo 4, mostram para nós já essa perseguição, por nada mais, nada menos do que aqueles que eram os líderes religiosos da época. Não eram simplesmente os inimigos, os ateus, mas aqueles que diziam crer em Deus. Proibiram os apóstolos de falarem a respeito de Cristo. E é nesse contexto que nós vemos a história famosa de Ananias e Safira. E eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite exatamente a seguinte lição: a igreja primitiva também foi vítima da hipocrisia dos homens, e por isso a disciplina eclesiástica foi necessária para protegê-la e preservá-la. Nós não estamos vendo nada diferente, num certo sentido, do que continua acontecendo hoje, em pleno século 21. Essa igreja, como qualquer outra igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ainda é, em maior ou menor medida, influenciada ou vítima da hipocrisia dos homens. E é por isso, então, que a disciplina eclesiástica continua sendo um remédio altamente eficaz para preservar e purificar a igreja daqueles que, infelizmente, estão nela, mas que não pertencem a ela verdadeiramente. Nós veremos esse texto em duas partes. Nós veremos nos versículos 1 a 4 a hipocrisia de membros da igreja primitiva. E nos versículos 5 a 11, nós veremos a disciplina eclesiástica de membros da igreja primitiva. É importantíssimo essa lição aqui. A igreja primitiva, ela é modelo para nós, tanto naquilo que era altamente positivo, como tanto naquilo que era negativo. A igreja não era perfeita, ela era formada por homens. A igreja hoje não é perfeita, ela ainda é formada por homens. Vejamos então do que se trata essa hipocrisia de alguns membros daquela igreja naquela época. Versículos 1 a 4, leiamos mais uma vez. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós olhamos para a forma como o capítulo 5 começa. E a palavra aqui, entretanto, essa conjunção, nos liga, obviamente, ao contexto anterior. Os versículos 36 e 37 nos falam do exemplo de Barnabé, o filho do encorajamento. Aquele que era um levita, que vende um campo e que deposita aos pés dos apóstolos o valor correspondente. Nós vimos como naquele contexto o Espírito Santo encheu tanto aquela igreja, que a generosidade cristã, a caridade fraternal cristã era algo natural, presente, diário, não havia necessitados ali. Ora, Ananias e Safira parecem querer fazer a mesma coisa. E é exatamente aqui onde nós vemos a hipocrisia desses que eram membros da igreja naquela época.
Inevitavelmente, nós vemos um contraste com Barnabé. Enquanto em Barnabé havia essa liberalidade maravilhosa, ordenada pelas Escrituras Sagradas, em Ananias e Safira, nós percebemos uma ganância terrível. Uma ganância fruto de avareza. E a palavra de Deus nos ensina que a avareza é idolatria. Nós percebemos aqui, da mesma forma que vimos no sermão passado, terminando Atos capítulo 4, que a generosidade cristã é uma forma de nos libertarmos da tirania de Mamon. Aqui nós vemos Ananias e Safira ainda completamente cativos a Mamon. Jesus foi muito claro: não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus com toda a nossa generosidade, ou nós servimos a Mamon com toda a nossa avareza. Paulo deixa bem claro em sua epístola a Timóteo que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Eu pergunto a vocês nessa noite: como vai a sua generosidade? Como vai a sua libertação de Mamon? A sua avareza é tal qual a avareza de Ananias e Safira, que os leva a parecer piedosos, quando na verdade estavam sendo mentirosos e hipócritas. Esse texto é muito interessante, principalmente o verbo reteve no versículo 2. Você percebe aqui então que as atitudes parecem as mesmas de Barnabé e de outros piedosos da época, mas o versículo 2 é claro: em acordo com a mulher, Ananias reteve parte do preço. Por que esse verbo é tão importante? Por favor, abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 7. Um texto claramente paralelo. Josué capítulo 7, um texto claramente paralelo ao texto de Atos capítulo 5, tanto pelo pecado quanto pelo tratamento do pecado. Você conhece a história de Acã. Você conhece a história de como o pecado escondido de um homem traz consequências terríveis para todo o povo de Deus. E em Josué 7, versículo 1, nós lemos: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Qual é a coincidência aqui? Quando você olha para o verbo tomou das coisas condenadas, é exatamente o mesmo verbo no grego, relacionado ao que Ananias fez lá em Atos capítulo 5. Um verbo raro no grego, que aparece no Novo Testamento apenas aqui, em outro lugar, e aparece lá na Septuaginta, que é a tradução do hebraico, do Antigo Testamento para o grego. Nós sabemos o que aconteceu com Acã. O pecado dele é descoberto. Ele é apedrejado e o seu corpo queimado. E o povo de Israel, a igreja, é liberta então das consequências do pecado daquele homem que havia acobertado a sua falta. Aqui em Atos capítulo 5, nós vemos um casal planejando hipocritamente a mesma coisa. E qual é o objetivo deles? Eles não entendem que estão sendo usados aqui pelo próprio Satanás, assim como Acã fora lá atrás, para trazer prejuízo, não só à família deles, mas a toda a igreja. Por favor, entendam isso de uma vez por todas. O nosso pecado, por menor que ele seja, ele não afeta apenas a nós mesmos individualmente. Ele não afeta apenas o nosso casamento. Ele não afeta apenas a nossa família. Ele afeta toda a igreja.
Que isso seja uma motivação para nós não pecarmos, mas quando pecarmos, nos arrependermos, deixarmos o pecado e, se necessário for, confessarmos o pecado a outros, publicamente, ao conselho da igreja. Nós precisamos de tratamento e nos livrar da hipocrisia que habitava no coração de Ananias e Safira. Onde está essa hipocrisia, então, mais declarada? Eles querem fazer aqui, publicamente, o que outros estavam fazendo também. O texto não é claro, mas provavelmente eles queriam o aplauso do povo, eles queriam que o povo visse que eles traziam muito dinheiro para a igreja. Qual é a sua motivação ao fazer aquilo que você faz no meio do povo de Deus? Vejam que até esse momento eles estão fazendo exatamente o que outros crentes estavam fazendo. Eles venderam o campo e trouxeram dinheiro. Ninguém sabia que era mentira, ninguém sabia que eles haviam retido parte do dinheiro. Para o povo de Deus, eles eram tão crentes e tão piedosos quanto qualquer outro ali. Nessa noite, você pode estar nessa igreja, orando, cantando, fazendo tantas outras coisas, até sendo generoso e fiel no seu dízimo. E você pode estar fazendo tudo isso por mera hipocrisia, por falsidade, por mentira, para aparecer e não para glorificar a Deus. Meus irmãos, até o capítulo 4, nós vemos aqui várias investidas de Satanás para acabar com aquela igreja primitiva, para abafar o avanço do evangelho por meio dela. Nós vemos Satanás usando o sinédrio, nós vemos Satanás usando a liderança religiosa da época para tentar impedir que Pedro e Tiago falassem a respeito de Jesus. Mas o que acontece? Satanás não é bem sucedido. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás é astuto. Se ele não consegue atingir a igreja por inimigos de fora, ele tenta atingir a igreja por inimigos de dentro. Nessa noite, nós somos confrontados com o fato de que é possível que por nossa hipocrisia nós sejamos instrumentos de Satanás para causar destruição nessa igreja. É isso que esse texto está nos ensinando, é isso que esse texto está falando a respeito, para que sim, nós temamos e nós nos examinemos e vejamos se há alguma hipocrisia em nossos corações, se há alguma ganância sequer parecida com a daquele casal, e nos livremos de tudo isso. E não coloquemos a culpa em Satanás. Claramente Pedro diz aqui, porque encheu Satanás teu coração. Mas a culpa não é de Satanás. A culpa não é da tentação do diabo. Pedro pergunta, por que, Pedro, você deixou que isso acontecesse? Por que, Ananias, você deixou que isso acontecesse? Por que, Ananias, você não percebeu o que estava acontecendo e reagiu veementemente com a responsabilidade humana dada a você? Satanás nunca é culpado pelos nossos pecados. Ele nos tenta, e muito. O maligno não nos toca se somos de Cristo. Mas ele, de fato, está ao nosso derredor como um leão, procurando quem ele possa devorar. Quantas vezes você caiu nas ciladas de Satanás nessa semana?
Quantas vezes você se arrependeu de ter caído nas ciladas de Satanás nessa semana? Calvino, ao comentar essa passagem, ele claramente nos diz: a história tem a intenção de declarar, em primeiro lugar, o quão aceitável é para Deus a singularidade de coração, a integridade de coração e quão abominável é aos seus olhos a hipocrisia. Por favor, não ouça esse sermão agora e tenha como primeira reação a seguinte: ainda bem que esse sermão não é para mim. Não tenha a reação que nós temos com tanta frequência: poxa vida, a pessoa que devia ouvir esse sermão não está aqui hoje à noite. Não, o Espírito Santo está falando ao seu ouvido e ao seu coração. Examine-se e veja se você nessa noite é como Ananias e Safira. E se ele lhe disser que não, louvado seja o nosso Deus por isso. Mas se ele lhe acusar, você precisa se arrepender. Você precisa fugir do pecado. Você precisa sair da hipocrisia e da mentira, porque todo o pecado, meus irmãos, o texto é claro, é contra o Espírito Santo. Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ele termina no versículo 4 dizendo: não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós precisamos nos lembrar que todo o pecado, por menor que ele seja, é em primeiro lugar contra Deus. Nós não nos preocupamos tanto com os nossos pecados, porque nós sempre achamos, em última instância, que é algo apenas horizontal. Nós não nos lembramos da confissão de Davi no Salmo 51, quando ele diz: pequei contra ti somente. Ora, ele havia assassinado a Urias e adulterado com Batseba. O pecado foi horizontal. Mas Davi, homem segundo o coração de Deus, ele escreve aquela confissão pública que fica para a história. Quando nós sabemos e reconhecemos que o menor dos nossos pecados é, em primeiro lugar, contra o Espírito Santo e, por isso, contra Deus, a confissão do mesmo e o arrependimento pelo mesmo se tornam ainda mais naturais e, quem sabe, mais fáceis. Meus irmãos, aqui nós temos uma doutrina maravilhosa a respeito do Espírito Santo. Nós temos aqui a revelação claríssima da divindade do Espírito Santo. Aqueles homens, aquele casal, mentiram ao Espírito Santo, e Pedro conclui que por isso mentiram a Deus. O Espírito Santo não é uma força divina. O Espírito Santo não é algo inanimado. O Espírito Santo é uma pessoa. E se você continua lendo Efésios capítulo 4, aquele mesmo trecho onde nós paramos ali no versículo 25, você vai ver versículos logo depois, dizendo que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Isso deveria nos motivar a lutarmos mais contra o pecado. E quando cairmos em pecado, buscarmos esse mesmo Espírito, que é o Espírito de santificação, que é o Espírito de purificação, que é o Espírito de perdão, de misericórdia, de esperança. Toda mentira, ela é, em última instância, contra o Espírito Santo. E por isso, toda mentira é, em última instância, contra Deus. Quantas vezes você mentiu nessa semana? Quantas vezes você caiu morto subitamente porque mentiu? Será que Deus não está tratando aqui de Ananias e Safira de uma forma muito agressiva? Porque afinal de contas, quem aqui não é hipócrita? Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca planejou, talvez, trazer uma oferta para a igreja, quando na verdade não trouxe ou fez alguma outra
corrupção? Por que nós não caímos mortos, como Ananias e Safira o fizeram? Ora, meus irmãos, isso nos ensina uma coisa maravilhosa. Que sim, nem todo o pecado vai ser tratado publicamente, mas esse em específico, assim como vários outros, precisaram ser tratados publicamente. E nós veremos já já como isso se dá na disciplina eclesiástica. E precisamos entender qual foi o pecado de fato que Ananias e Safira cometeram. Nós já vimos que no meio de tudo isso tem ganância, tem hipocrisia, tem mentira. E aqui está o ponto. Alguns olham para esse texto e o entendem mal, achando que eles foram punidos porque eles não foram generosos. Não! Eles não aqui pecaram porque não deram tudo. Eles pecaram porque eles mentiram. Eles pecaram porque eles inventaram uma história que não era real, ou para aparecer, ou para simplesmente satisfazer seus desejos pecaminosos. É interessante como o versículo 4 de Atos capítulo 5 é uma contestação direta e reta àquilo que nós chamamos de comunismo, marxismo, socialismo, ou o que quer que seja. Vejam como Pedro aqui, de forma simples e direta, contesta exatamente essas ideias completamente antibíblicas, e volto a repetir, tão presentes nos partidos de esquerda brasileiros. Por favor, entendam isso. O versículo 4 diz, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Pedro está aqui protegendo a propriedade privada. Pedro está aqui ensinando que a Bíblia em nenhum momento exigiu que aquele casal vendesse a sua propriedade. E que ao vendê-la, entregasse todo o valor correspondente. Era absolutamente voluntário, era absolutamente movido pelo Espírito Santo, que a generosidade cristã, presente naquele momento, sim, se manifestava de uma forma como talvez não tenha se manifestado hoje. Nós ouvimos a respeito do orçamento da igreja, e inevitavelmente nessas horas, as perguntas surgem. Como vai a arrecadação, tesoureiro? Como vai a fidelidade do povo de Deus aqui? E ano após ano nós temos que ouvir que a fidelidade do povo de Deus nos dízimos e ofertas não vai tão bem assim. Meus queridos, o texto aqui nos ensina claramente que, diferente do comunismo, não existia nenhuma obrigação para que eles se livrassem da sua propriedade privada e entregassem tudo à comunidade ou ao Estado. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus não instrua o povo de Deus a contribuir. Muito pelo contrário. Nós entendemos que sim, é uma questão delicada. Mexer com o dinheiro e com o dinheiro dos outros é algo completamente complicado. Mas nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina que sim, dependendo da motivação do coração, até mesmo por negligência financeira, quando nós não somos fiéis aos nossos dízimos e ofertas, o conselho de uma igreja deveria ser capaz de até mesmo disciplinar esse membro para o seu bem, para exemplo na igreja e tantas outras questões. Por que é que você não tem contribuído com a igreja? Talvez você não seja tão hipócrita quanto Ananias e Safira, mas você fez votos aqui de que os seus dons e talentos, isso inclui o seu dinheiro, serviriam à igreja.
quebrar esses votos é hipocrisia. Que nós possamos entender, meus irmãos, não apenas numa campanha para arrecadar dinheiro para o acampamento, mas de uma forma constante a vida da igreja necessariamente passa pelo tamanho da generosidade cristã no nosso meio. Eu gostaria de dar alguns exemplos aqui que eu vi de alguns irmãos, algumas famílias americanas, enquanto nós moramos lá. Algo completamente alienígena, talvez, às nossas mentes. Nós ficamos sabendo de famílias cujos patriarcas, os avós, estavam prestes a morrer. E ao invés desses avós deixarem tudo, toda a sua herança para filhos e netos, eles deixavam para a igreja. Eles deixavam para o seminário. Você já pensou em fazer isso? Você já pensou em escrever no seu testamento que sim, parte da sua herança, como a Bíblia nos ensina, é para os seus filhos, é para os seus netos, isso é bíblico. Mas que parte também pode ser para a igreja, pode ser para o seminário, pode ser para um trabalho cristão que realiza uma obra social. Meus irmãos, nós olhamos para o que está acontecendo aqui com Ananias e Safira, e talvez nós não cheguemos nem perto do pecado deles, mas a hipocrisia se manifesta em nós de tantas outras maneiras. Porque é que o nosso principal objetivo de vida em relação às nossas finanças não é investir no reino de Deus o máximo que eu puder. É porque nós somos gananciosos. É porque nós preferimos essa vida do que a do porvir. É porque nós ainda não entendemos que o quanto nós entregamos para a igreja é sempre proporcional ao nosso entendimento da graça derramada em nossas vidas. Meus irmãos, ninguém está dizendo aqui que famílias não passam por crise. Ninguém está aqui dizendo que todas as pessoas que não conseguem dar os seus dízimos e ofertas não possam estar passando por dificuldades financeiras, mas eu pergunto mais uma vez, até quando isso vai acontecer? Você tem orado para que Deus reverta a sua situação. Não para que você compre um carro, não para que você compre uma casa, mas para que você seja um dizimista fiel. E eu tenho certeza absoluta que esse tipo de oração, ele ouve sem dúvida alguma. E ele geralmente responde de forma positiva. Essa é a hipocrisia de alguns membros da igreja primitiva daquela época. E a segunda parte, então, nos mostra que essa hipocrisia, ela é diretamente tratada pela disciplina eclesiástica daqueles membros da igreja primitiva. Leamos agora dos versículos 5 a 11. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Por que eu estou chamando isso aqui de disciplina eclesiástica, se parece algo tão diferente do que nós entendemos
a respeito de disciplina eclesiástica? Ora, porque foi uma disciplina extraordinária. Foi uma disciplina realizada em um tempo apostólico, onde, como nós lemos aqui, a partir do versículo 12, sinais e prodígios e curas miraculosas ainda aconteciam. Ah, meus irmãos, nós temos aqui um dos maiores argumentos a favor do cessacionismo dos dons revelacionais. Não dos dons espirituais, porque do contrário eu não poderia estar aqui pregando. É o Espírito Santo fazendo tudo isso. Mas nós olhamos para as Escrituras Sagradas e nós percebemos então que aquelas igrejas que ainda buscam línguas, revelações, profecias, exorcismos e tantas outras coisas que cessaram. Nós não vemos essas igrejas buscando uma disciplina eclesiástica em que os membros hipócritas daquela igreja caem mortos subitamente no meio deles. O pacote é completo. Se eu quero línguas, então que eu espere a morte súbita diante de um pecado. Se eu quero profecias revelatórias, que eu esteja preparado para morrer então subitamente, quando um pecado meu for revelado. Se eu quero coisas que permaneceram lá na época dos apóstolos, então que eu esteja preparado para todas as consequências do tratamento do meu pecado. Você é um cessacionista? Se não é, eu ouso dizer que você está enganado em relação ao que a palavra de Deus ensina a respeito de tudo isso. Graças a Deus que a nossa hipocrisia não é mais tratada da forma como era tratada nesse tempo. E vocês se lembram então de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz que muitos que tomavam da ceia indignamente dormiam, ou seja, morriam subitamente, porque naquela época, naquela dispensação, disciplina eclesiástica extraordinária acontecia. A época passou, os apóstolos, profetas e evangelistas passaram. Nós entendemos então que agora continuam os presbíteros e os diáconos como oficiais da igreja. E num sentido mais específico então, os presbíteros responsáveis pela continuação do tratamento do pecado no meio do povo de Deus. E como é interessante aqui, sempre surge uma pergunta nesses momentos. Claramente, pastor, Ananias e Safira morrem, mas eles eram ou não crentes de fato? Eles foram tratados sendo crentes verdadeiros ou eles foram tratados sendo aqueles que não eram do meio do povo de Deus verdadeiramente? Ora, a resposta é clara, não tem como saber. O texto não nos dá pistas muito claras para sabermos exatamente a situação. Eles poderiam ser crentes verdadeiros que foram disciplinados dessa forma e foram para o céu, porque nós somos salvos pela graça e não por obras. Ou eles podiam ser hipócritas, farisaicos, filhos de Satanás, que morreram e foram para o inferno. Mas o que o versículo 6 nos ensina é algo fantástico. Tanto o versículo 6 como o versículo 10. Ananias e Safira foram sepultados, como nós vimos hoje pela manhã. E temos ouvido e aprendido das Sagradas Escrituras. O sepultamento é uma prática do povo de Deus. E nesse caso específico, o sepultamento pode ser visto então como algo que gerava talvez uma dúvida no meio daquele povo. Será que eles são crentes ou não? Não sabemos, não podemos ver o coração. Mas olha o contraste com a disciplina eclesiástica hoje. Talvez você ache terrível que eles morreram subitamente por causa do pecado deles. Mas a conclusão de Mateus capítulo 18 é muito mais terrível do que qualquer morte súbita e sepultamento posterior. Que Deus nos livre.
de chegarmos até a conclusão de Mateus capítulo 18. Quer como presbíteros, quer como membros da igreja. Porque o capítulo 18 de Mateus fala claramente o quê? Que a disciplina eclesiástica vai levando um crente que não se arrepende até ser expulso da igreja. A excomunhão que aconteceu com Ananias e Safira foi por meio da morte. A excomunhão que acontece hoje no meio do povo de Deus é por meio de expulsão da igreja. E Jesus claramente diz lá: se um crente ou um membro de uma igreja é finalmente expulso da igreja porque se recusa ao arrependimento, se recusa a confessar o seu pecado e a deixá-lo, ele é excomungado e ele é tratado como um descrente. Talvez Ananias e Safira, sendo sepultados, foram para o céu. Quando crentes hoje, depois da era apostólica, são tirados da igreja, eles devem ser tratados como descrentes. Como aqueles que estão indo para o inferno, como aqueles que precisam do evangelho, mais uma vez, e caso não se arrependam, terão o mesmo fim daqueles que nunca fizeram parte do povo de Deus. A disciplina eclesiástica daquela época, ela tem o mesmo intuito da época de hoje. E aqui nós vemos algo acontecendo que também deveria causar temor no meio da igreja. Ananias foi ouvido, mentiu e morreu. Safira, 3 horas depois, passou pela mesma situação. A liderança da época, representada aqui por Pedro, dirige-se a ela, perguntando-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela responde: sim, portanto. Que lição preciosa nós temos aqui, de não sermos cúmplices do pecado de outras pessoas, e sempre, mas sempre, dizemos a verdade, principalmente quando questionados e interrogados pelos nossos líderes. Você ainda tem uma ideia de que, se o pastor lhe chama ao gabinete, alguma coisa errada você fez ou alguma coisa está para acontecer? Esse não deve ser o seu temor. O seu temor deve ser quando o conselho da igreja querer falar com você. Eu não estou dizendo isso para que você não vá, eu não estou dizendo isso para que você tenha uma ojeriza ao conselho da igreja, não, muito pelo contrário. Mas para que você entenda onde está, de fato, a autoridade de uma igreja verdadeiramente cristã. A sucessão apostólica, principalmente no que diz respeito a essa ideia da disciplina eclesiástica, reside naqueles que são eleitos pelo povo, representantes do povo. Não é à toa que a nossa igreja é chamada de presbiteriana. Da próxima vez que você for chamado ao conselho para esclarecer alguma coisa, não minta, confesse. Os homens que estão aqui para lhe pastorear nesse sentido, lhe querem bem. Não fazem isso como o Sinédrio fez com Cristo. Não fazem isso injustamente, mas temendo ao Senhor e reconhecendo a sua autoridade. Sabem que precisam fazer isso, assim como Pedro fez. E diferentemente do que Ananias e Safira fizeram, a esperança hoje na disciplina eclesiástica é exatamente a restauração e não a excomunhão. Percebam então aqui como o versículo 5, a segunda parte, e o versículo 11 nos mostram exatamente quais são as consequências da disciplina eclesiástica, tanto naquele tempo como ainda hoje. O versículo 5, a segunda parte diz:
sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E o versículo 11 fala: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Eu gostaria de ler para os irmãos do capítulo 30 da nossa Confissão de Fé de Westminster, terceira sessão. Quais são os propósitos, quais são os objetivos de toda a disciplina eclesiástica? As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seus selos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Ananias e Safira, querendo parecer piedosos, são conhecidos hoje na história como ofensores obstinados e notórios. Não esconda mais o seu pecado. Se ele não se tornou público ainda, e há necessidade de você confessar, confesse-o. Esse é o momento de nós confiarmos no Evangelho. Esse é o momento de nos livrarmos completamente da hipocrisia que nos rodeia. Nós estamos prontos a evangelizar pessoas, mas não estamos prontos a confiar de que o sangue de Jesus é completamente capaz de cobrir qualquer pecado, até a nossa mentira, até a nossa ganância, até a nossa hipocrisia. Isso é a hipocrisia das hipocrisias. Proclamar a graça do Senhor Jesus, e quando eu preciso dela, eu me escondo. Eu falo da graça de Deus para os outros se arrependerem, mas quando eu preciso me arrepender, eu não consigo. Talvez a sua hipocrisia não esteja sendo tratada agora, mas ela será um dia. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela é muito mais grave do que a morte súbita de Ananias e Safira. Não foi uma morte súbita, mas foi uma morte predeterminada por Deus, planejada por Deus, na plenitude dos tempos, para acontecer exatamente quando e onde aconteceu. Sabem para quê, meus irmãos? Para que nessa noite nós estivéssemos ouvindo o Evangelho mais uma vez, e saíssemos daqui, como o pastor Costa Neto orou, sem o peso nas costas do nosso pecado. Se você ainda sai dessa igreja nessa noite com peso nos seus ombros por causa do seu pecado, eu ouso dizer que você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é libertador, o Evangelho não é para hipócritas, o Evangelho, ele denuncia pecado para haver restauração, e não para que sejamos como Acã. É exatamente por meio dessa morte de Jesus Cristo que nós somos livres da eterna disciplina de Deus. Pare de esconder o seu pecado, fuja para Cristo, e creia que esse Espírito Santo aqui, que se entristece com o nosso pecado, ele nos restaura plenamente em toda a graça que Deus Pai derramou sobre nós por meio de seu Filho. Vamos orar. Ó Deus amado, que texto difícil. Os nossos corações pecaminosos e tão materialistas, e tão enganados ainda por Satanás, não conseguem perceber a profundidade e quão maravilhoso é
sermos tratados por um Pai amoroso que nos disciplina, justamente porque nós não somos bastardos, mas somos filhos. Ó Deus, abençoa o conselho desta igreja. Onde estivermos falhando, ó Deus, nisso, por favor, nos traga o arrependimento também e nos ajude a guiar a igreja em cada vez mais pureza e libertação do pecado. Ó Deus, abençoa os membros desta igreja. Confirma neles a salvação em Jesus Cristo, sabendo que apesar de ganância, hipocrisia e mentira, nós estamos garantidos por causa do Espírito Santo. Ele que é selo, Ele que é penhor. Mas esse mesmo Espírito Santo vai nos moldando, vai nos santificando. Ajuda essa igreja, ó Deus, a ser essa comunidade de amor, um amor generoso, que é capaz de deixar herança para a igreja, e um amor também que é disciplinador. Nos ajuda a exortar uns aos outros, nos ajuda a praticar Mateus 18 em nosso meio, nos ajuda a entender que talvez seja necessário, por mais duro que seja, que o conselho desta igreja chegue às vias de fato e expulse alguém do meio do povo de Deus. Ó Senhor, guia a tua igreja, guia o teu povo, nos ajuda a fazer a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e cantar um hino final, nos preparando para a bênção do Senhor.